Oi, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre um conteúdo bem legal, que é a água. Então, pega o seu material didático e acompanhe a aula comigo. Então, na nossa aula de ciências, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo a água, que está lá no seu livro didático, na página 50 e na página 52, que fala um pouquinho sobre propriedades da água. O planeta Terra é um dos planetas que fazem parte do Sistema Solar. Ele é o terceiro planeta mais próximo do Sol, como nós já vimos em outros conteúdos. Mas você sabe dizer por que a Terra é conhecida como planeta Água? É muito comum ouvirmos por aí que a Terra deveria ser chamada de planeta Água. Isso se dá ao fato de que a maior parte da superfície terrestre é coberta por água. A gente pode observar nessa imagem aí. 3/4 da superfície terrestre é coberta por água e 1/4 da superfície é coberta por terra. E aí se dá essa impressão de que o planeta Terra tem muito mais água, né? Então, planeta Terra, planeta Água, e aí tem esse ditado aí que as pessoas dizem. Existem água também no ar, em forma de vapor e ainda no solo, em nosso corpo, no corpo dos outros animais e também nas plantas. A água é um recurso indispensável aos seres vivos. Sem ela não seria possível a existência de vida no planeta da forma como conhecemos. Apenas uma parte do total da água da Terra é doce. Ela pode ser encontrada na atmosfera, em rios e lagos e também a água subterrânea, que fica debaixo da Terra, né? A maior parte da água existente no planeta é salgada e está nos oceanos. E nesse gráfico a gente pode observar a proporção da água doce existente no planeta em relação à água salgada existente no planeta. Ou seja, não adianta termos 3/4 do planeta de água se nem toda essa água ela é utilizável. E aí a gente pode observar, o volume total da água na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos. 2,5% desse valor, cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos, é de água doce. Desses 35 milhões de quilômetros cúbicos, em torno de 70% estão na forma de gelo, encontrado nas regiões árticas e antárticas e em topos de montanhas. O Brasil possui 12% de todas as reservas de água doce do mundo. É o país que mais possui água doce de todas as fontes mundiais. 70% de todo o volume está na região amazônica, contra menos de 5% na região que mais sofre com a seca, o Nordeste. Por isso é tão importante a gente preservar a nossa floresta amazônica aí. A água também pode ser para várias finalidades. Ela serve para irrigar as plantações, como a gente viu no conteúdo de geografia, né? Ela serve também para gerar energia elétrica, ela serve também para higiene pessoal, a higiene do ambiente, lavar e cozinhar alimentos, apagar incêndios e também impulsionar navios e locomotivas. Como a gente viu lá no conteúdo de geografia e de ciências também, falando sobre os cuidados do solo, né? Essa questão de como a água pode ser utilizada. E aí, falando um pouquinho sobre as propriedades da água. Como eu disse, o Brasil tem 12%, 70% dessa água doce do mundo, e para a gente poder utilizar essa água, ela precisa ter algumas propriedades, ou seja, ela precisa ser inodora, insípida e incolor. O que será isso? A água potável tem aspecto limpo e transparente, não apresenta cheiro ou sabor, nem contém impurezas e substâncias que possam causar prejuízo à saúde. Então, a gente pode observar esses dois copos aí, né? Uma água tá limpinha e a outra tá suja. Quando a água não tem cor, que ela tá limpinha, a gente chama essa água de incolor.
Quando a água não tem cheiro, a gente chama de inodora. E quando ela não tem sabor, a gente chama de insípida. E é necessário que a água seja incolor, seja inodora e seja insípida para ser considerada água potável, ou seja, própria para o consumo. A água é um solvente universal. Solvente é uma substância que dissolve outra substância. Soluto é a substância que se dispersa entre o solvente. E aí vocês podem observar aí, né? Que a gente acaba fazendo isso todos os dias em diversas situações do nosso dia a dia. Então, eu coloquei a imagem de um suco para vocês, um copo de suco, onde a gente realiza essa mistura entre o solvente e o soluto. O solvente é a água e o soluto é o pozinho que a gente mistura. E a solução é quando o suco está pronto, né, para o consumo. Agora vocês vão ver que nem sempre a água se mistura com outra substância. Então, aí vocês podem observar, ó, a água mais sal. Quando acontece a mistura, não é possível identificar a substância. Então, quando o solvente se mistura ao soluto, a gente chama, né, essa mistura e a gente não consegue ver separadamente cada parte. A água e o sal se juntaram. Agora, quando não acontece a mistura, é possível identificar as duas substâncias, igual a gente está vendo aí na segunda imagem, a água mais o óleo. Então, como não há essa mistura, ela dá para identificar as duas partes. E aí, quando isso acontece, a gente chama essa mistura de insolúvel. Mistura solúvel é aquela que a gente não consegue identificar as partes. E insolúvel é aquela que não se mistura. Aí vocês vão agora acompanhar o vídeo da experiência lá na página 53, tá bom? Fiquem atentos para que vocês possam fazer, responder essas perguntinhas aí, a 1, a 2 e a 3, após assistir essa videoaula, ok? Na número 3, vocês vão escrever um breve texto sobre o que seria de nós, seres humanos, se não houvesse água. Vocês podem usar ilustrações, usar criatividade, da melhor forma possível aí, tá bom? Então, acompanhe a experiência aí. Pessoal, então vamos ver como é que acontece essa atividade da página 53 do nosso livro didático. Eu tenho aqui dois copos com água, né? E as misturas, o açúcar e o óleo. Aí vamos ver então como que vai acontecer. Primeiro eu vou misturar o açúcar com a água. E mexer aqui, né? Tá dando pra ver aí direitinho. O que vai acontecendo com os grãos de açúcar? Eles vão se dissolvendo, porque como nós vimos, ele é o soluto. E o soluto, à medida que ele entra em contato com o solvente, ele acaba se misturando. Então, aqui, já misturei, tá dando pra ver direitinho. E vou fazer a mesma coisa agora, só que com o óleo. Que é a água limpinha e o copo com óleo. Mais um tiquinho pra dar pra ver melhor. E aqui, ó, vocês veem que tá separado. Vou fazer o mesmo processo. Vou misturar o óleo com a água, né? E aí, a gente vai perceber que quando essa água entrar em repouso, a gente vai conseguir ver separadamente o óleo e a água. Então, qual a conclusão que a gente chega? Quando a gente mistura açúcar com a água, ela se dissolve e a gente não consegue mais separar essa mistura, identificar quais são as partes da açúcar. Já com óleo, a gente observa que mesmo após misturar, a gente consegue perceber aonde que está a água e aonde que está o óleo, ok? Então, a partir dessa experiência, vocês podem responder a questão número 1 da página 53. Podem também fazer a experiência em casa para poder observar melhor esse processo, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de ciências. Até a próxima aula, beijos, tchau, tchau.